Queridos irmãos, graça e paz. Nessa oportunidade iremos analisar o texto de Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10, que trata da salvação de um perdido. Convido você a ler esse texto juntamente comigo. Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Palavra de Deus. Meus irmãos, o propósito desse livro é expressamente declarado em Lucas capítulo 1, versículos 3 e 4, que era de oferecer certeza a Teófilo acerca do que ele havia sido instruído. E o tema principal desse livro é sobre a salvação que o Filho do Homem, Jesus Cristo, trouxe. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E no texto que lemos, tanto o propósito como o tema principal de Lucas são vistos claramente. Porém, ganha aqui um destaque importante, pois além de mostrar que o Senhor Jesus veio salvar os perdidos, destaca que isso envolve salvar os ricos que põem nele a sua fé. Mas você pode se perguntar, o que tem de diferente em Cristo salvar um homem que era rico? Isso é melhor compreendido quando percebemos o contraste da vida de Zaqueu com a vida de um jovem rico descrito em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 30, e também o que Cristo disse sobre a salvação dos ricos. Quando Cristo falou para o jovem vender tudo que tinha e dar aos pobres, ele se retirou triste, porque possuía muitas propriedades e estava com seu coração preso às riquezas. Ao que Cristo disse que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que os ricos entrarem no reino dos céus. Os discípulos, ao ouvir o que Cristo disse, perguntaram acerca de quem poderia então ser salvo. E se eles perguntaram, irmãos, porque os judeus passaram a enxergar as riquezas como um sinônimo da aprovação divina, se assemelhando bastante com o que é ensinado hoje na falsa teologia da prosperidade. Mas ouça o que Cristo respondeu aos discípulos em Lucas 18, 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Sendo assim, a salvação do perdido Zaqueu é um exemplo de como para Deus nada é impossível e como a sua graça é manifestada de forma excepcional. Dito isso, vamos analisar como Lucas tratou da salvação do perdido. Ele desenvolveu o assunto destacando três coisas. Primeiro, a vida do perdido. Mas por que perdido? Porque foi assim que Jesus, no versículo 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E uma vez que Jesus salvou Zaqueu, era porque ele era de fato um homem perdido. Nos versículos 1 ao 4, Lucas oferece alguns detalhes da sua vida. Leia outra vez esses versículos comigo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Pelas informações dadas por Lucas, temos no texto o nome do perdido, que se chamava Zaqueu, cujo significado é puro ou justo. A profissão que ele exercia era de chefe dos cobradores de impostos, que indica o chefe da repartição local de impostos.
Sua condição financeira, segundo o texto, era elevada. O texto diz que ele era rico, mas em relação à vida social, informada por Lucas, ele era um homem odiado e rejeitado. Isso fica claro na reação que a multidão teve quando Jesus foi hospedado na sua casa. No versículo 7 lemos: E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, prestavam serviço para o Império Romano. Eles coletavam os impostos. E isso envolvia dois agravantes. Uma vez que Zaqueu era judeu, vocês notaram que Jesus chamou de filho de Abraão. Ele era visto como um traidor da nação. Ele era considerado pelos seus compatriotas como traidor, porque estava a serviço de Roma, que havia subjugado os judeus na Palestina ao fio da espada. Mas além de traidor, um publicano era conhecido como alguém que extorquia as pessoas, cobrando além dos impostos estipulados. E como Zaqueu era o maioral dos publicanos, era também visto como traidor e como alguém que extorquia os seus compatriotas. Isso explica porque a multidão murmurou quando Cristo seria hóspede na casa de Zaqueu. E de fato, a sua vida em sociedade era comprometida. Zaqueu não era bem-vindo entre os seus conterrâneos. Mas além de seu relacionamento com seus irmãos judeus ser hostil, o relacionamento de Zaqueu com Deus era também comprometido. Ele era um perdido, espiritualmente um extraviado e desgarrado. Concluímos com esses dados acerca da vida pregressa de Zaqueu, que embora ele tivesse uma boa posição e condição financeira, ele era alguém separado dos seus compatriotas e separado de Deus. Irmãos, uma pessoa pode ter uma vida aparentemente perfeita em termos humanos, mas sem Cristo, o seu estado espiritual é de perdição. Mas quando Jesus Cristo estava passando por Jericó, Lucas registra que Zaqueu procurava ver quem era ele. Possivelmente Zaqueu tomou conhecimento do milagre que Jesus havia feito na vida do cego Bartimeu. Zaqueu almejava ver a Jesus, e para isso ele enfrentou alguns obstáculos na tentativa de conseguir esse ideal. Ele enfrentou o obstáculo da multidão. No versículo 3 diz que ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Possivelmente a mesma multidão de Lucas 18:43 que acompanhava o Senhor Jesus em direção a Jerusalém. Ele também enfrentou o obstáculo da pequenez. Ainda no versículo 3 nos é dito que ele era de pequena estatura. Pelos padrões do antigo Mediterrâneo, pode significar que medisse menos de 1,5 metro de altura. Ele enfrentou ainda o obstáculo da vergonha. No versículo 4, diz que Zaqueu correu e subiu numa figueira brava. Irmãos, no Oriente, não era comum um homem adulto correr nas ruas. Um adulto correr nas ruas era o mesmo que colocar sua reputação em descrédito. E quanto mais Zaqueu, que era rico e o maioral dos publicanos. E vale ressaltar que ele não apenas correu. O texto diz que ele subiu numa figueira. Foi algo deveras constrangedor, mas Zaqueu enfrentou o desafio resolutamente. A figueira brava que ele subiu era uma árvore robusta e grande, com galhos baixos e amplos, o que facilitou a subida de Zaqueu, que queria ver Jesus nem se fosse de cima da árvore. Uma vez que ele sabia que Jesus passaria por aquele caminho, Zaqueu ele subiu na figueira. Ele verdadeiramente enfrentou os obstáculos. Esse foi o primeiro ponto da descrição de Lucas. Segundo, Lucas enfatiza o encontro com o perdido. Como podemos verificar no versículo 5 e 6 que diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Aquele que procurava ver a Jesus foi visto por ele. Aquele que procurava foi encontrado. Jesus passou exatamente pelo caminho onde Zaqueu estava e disse para ele descer, porque era necessário que ele se hospedasse na sua casa. Quando Cristo diz convém,
ele não estava dizendo que gostaria de pousar na casa do maioral dos publicanos. Antes, estava dizendo que a sua visita a Zaqueu era parte da sua missão divina. Zaqueu estava nos planos de Cristo. Jesus foi ao seu encontro. O bom pastor foi à procura da sua ovelha. E eu chamo a sua atenção para alguns detalhes importantes. Jesus já conhecia Zaqueu. Perceba que quando ele chegou no lugar, ele olhou para cima, viu o perdido e o chamou pelo nome, Zaqueu. Irmãos, Jesus tem um conhecimento pleno de todas as coisas. O Senhor havia eleito Zaqueu mediante o seu conhecimento prévio. E mais, o texto diz que Cristo o chamou dizendo: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas deixa claro que além de Jesus conhecer de antemão, ele também chama os que são conhecidos por ele. Isso ilustra o que lemos em Romanos capítulo 8, onde Paulo diz que os que Deus antes conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou. Meus amados, da mesma forma que o Salvador Jesus Cristo foi ao encontro de Zaqueu, ele também veio ao nosso encontro. O ofendido veio ao encontro dos ofensores. Estávamos perdidos no pecado, mas Jesus Cristo nos achou. Em Lucas capítulo 5, versículo 32, o próprio Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A mesma verdade é confirmada por Paulo, como podemos conferir em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Essa é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse é o assunto que lemos no transcorrer da história bíblica, na história da redenção. Mas como também acontece nos nossos dias, a multidão que louvou a Deus no capítulo 18, versículo 43, pelo milagre na vida de Bartimeu, murmurou porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Houve louvor pela vida de Bartimeu, mas murmuração pela vida de Zaqueu. A postura da multidão não condiz com aquela que Jesus disse em Lucas capítulo 15, versículos 7 e 10. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas a multidão, diferentemente, irmãos, a multidão murmurou. Vimos até aqui acerca da vida do perdido, do encontro com o perdido, mas em terceiro lugar, a transformação do perdido. A salvação de Deus proporcionou a Zaqueu uma novidade de vida. Assim como Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus deu uma vida nova para Zaqueu. Vamos considerar essa maravilhosa transformação advinda da salvação de Cristo, conforme os versículos 6 ao 10. Assim lemos: e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu recebeu de bom grado o chamado de Cristo. Ele desceu apressadamente da figueira e recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Esse recebimento não foi apenas na casa, mas no seu coração. Assim lemos em João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, todos que recebem a Jesus, crendo no seu nome, se torna filho de Deus. E é interessante que na sequência,
A mudança na sua vida é demonstrada. A multidão, como já vimos no versículo 7, murmurou. Mas diante da murmuração, observe no versículo 8 como a transformação na vida de Zaqueu foi evidenciada. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A transformação foi demonstrada nesse texto de 3 maneiras: no reconhecimento, na repartição e na restituição. No reconhecimento, ele se dirige a Cristo como Senhor. Ele reconhece Jesus Cristo como Senhor. Aquele que ele procurava ver, agora estava na sua casa. E ele se dirige a Jesus como Senhor. Mas essa transformação também foi demonstrada na repartição. Ele diz: darei metade dos meus bens aos pobres. Isso é curioso, irmãos, porque o jovem rico não quis vender as suas riquezas para dar aos pobres. Mas Zaqueu, com o coração transformado, de livre e espontânea vontade, se comprometeu a repartir os seus bens. Notem, darei a metade dos meus bens, disse ele. Ele dizia que sua nova vida em Cristo o fez desejar fazer restituição pelo passado e que em gratidão a Deus pela salvação queria usar o dinheiro agora para a glória de Deus e bênção do próximo. Mas a sua mudança, a sua transformação advinda da salvação é também evidenciada na restituição. Ele diz: se eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso era mais do que a lei exigia, irmãos. A oferta da restituição quadruplicada mostra que ele estava extremamente desejoso de reparar os seus erros. Zaqueu era indubitavelmente culpado de algumas injustiças nas cobranças da alfândega. Isso pode ser constatado pelo fato de ele mesmo ter abordado o assunto. De qualquer forma, não é provável que ele fosse cruel ou que tivesse obtido a maior parte de sua riqueza de forma desonesta, como é acusado tanto pelos judeus daqueles dias, como por muitos pregadores atuais. Se tivesse conseguido toda a sua riqueza por intermédio da desonestidade, como muitos sugerem, ele não teria dinheiro suficiente para restituir 4 vezes mais. Aqui é oportuno citar sábias palavras de William MacDonald acerca dessa restituição. A salvação não exime uma pessoa de acertar as injustiças do passado. Dívidas contratadas antes da conversão não são canceladas pelo novo nascimento. Meus afetuosos irmãos, a salvação de fato, ela é evidenciada. Em Mateus 3,8, João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa verdade bíblica nos leva a fazer uma pergunta reflexiva. Nós, como cristãos, temos evidenciado a salvação que nos alcançou? Como temos vivido, meus irmãos? Lucas faz questão de deixar bastante claro que a mudança na vida de Zaqueu foi resultado da salvação que o alcançou naquele dia, vinda da parte de Jesus Cristo. Veja os versículos 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus declarou que a salvação alcançou Zaqueu naquele dia. Imagine como foi surpreendente para a multidão que murmurava. E para Zaqueu foi algo totalmente marcante saber que Jesus lhe assegurou a salvação naquele dia. Hoje, disse Jesus, veio a salvação a esta casa. De modo que ele poderia, meus irmãos, ter a certeza da salvação. Quem recebe a Cristo na sua vida tem a segurança da salvação. No versículo 10, o próprio Jesus destaca o porquê da salvação de Zaqueu. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo explica a sua gloriosa missão. E esse, meus irmãos, é o versículo-chave de todo o livro, descrevendo a essência do evangelho exposto pelo evangelista Lucas, que o Filho do Homem veio para buscar
e salvar o que se havia perdido. Quero finalizar essa pregação fazendo duas aplicações. A primeira é que o Senhor e Salvador Jesus pode salvar aquele que para o homem é impossível. O homem pode dizer que é impossível que alguém, algum conhecido, seja impossível de ser salvo. Mas esse ponto aqui nos mostra, meus irmãos, esse texto, que para Deus nada é impossível. Jesus Cristo ele pode salvar. Teófilo, para quem Lucas escreveu, deve ter se alegrado bastante, porque pelo que tudo aponta, ele era um homem também de boa condição financeira, um homem rico, mas Jesus o salvou. Essa verdade é encorajadora e fiel, que nos motiva a seguir intercedendo e pregando para as pessoas perdidas. Um exemplo claro do poder salvador de Cristo. Assim como Paulo disse em 1 Timóteo 1,16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Assim também Zaqueu, ele serve de exemplo do poder de Deus para salvar os perdidos. Sendo assim, não pense que Deus não pode salvar um ente querido seu. Você pode estar orando por um ente querido, pensando que não tem jeito, que não tem solução, que ele não pode ser salvo. Mas a história de Paulo, a história de Zaqueu, são exemplos clássicos e claros que evidenciam que, de fato, para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Deus pode salvar essas pessoas. Deus pode salvar aqueles que para o homem é impossível que seja salvo. E a própria igreja é também uma amostra dessa graça maravilhosa de Deus. Como Deus salvou a sua vida, você que me ouve agora em Cristo Jesus, Ele pode salvar a vida de todos aquele que nele crê. A segunda aplicação que esse texto nos leva a fazer é que o homem perdido sem Deus no mundo precisa tomar uma decisão por Cristo. Se você me ouve agora e ainda não é cristão, receba o Salvador na sua vida. Reconheça a sua necessidade do único que pode te salvar dos seus pecados. Receba o Salvador Jesus Cristo na sua vida depressa. Nos versículos 5 e 9 de Lucas 19, Jesus falou a Zaqueu: hoje me convém pousar em tua casa. No versículo 9 ele diz: e hoje veio a salvação a essa casa. Prezados, essa foi a última vez que o Salvador passou por Jericó. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde seria crucificado. Portanto, aquela foi a única oportunidade que Zaqueu teve. Eu não sei se você que me ouve agora e é descrente terá outra oportunidade. Mas certamente Jesus Cristo te chama hoje para a salvação. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15 está escrito: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém.